Acerta o. Tá certo. Agora. Cortando um pedaço da cabeça. É festa junina, vai ficar sem cabeça. Tem igreja aí que está comemorando festa junina. Amados, eu vou chamar os irmãos para a gente fazer uma oração agora. O pastor, não sei se vocês conhecem, o pastor Carlos Nagaoka. Então ele sofreu um AVC, está no hospital e ele precisa das nossas orações. Os médicos que não descobriram ainda onde está o ponto ali para poder fazer a cirurgia, então é perigoso. Eles vão tratar com remédio talvez, deve estar dando já o remédio no soro para poder afinar o sangue e tudo, mas ele sofreu essa AVC. A gente nunca sabe o resultado, mas Deus sabe. E se a gente orar, Deus, Ele atende a nossa oração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, nós oramos e intercedemos em favor do Teu servo, pastor Carlos Nagaoka. Teu servo está no hospital agora internado, Pai, pelo menos 15 dias que ele estará. Nós te pedimos que o Senhor esteja presente ali com ele, abençoando a vida do Teu servo. Ó Deus, a sua família também, que deve estar com o coração, Senhor. Ó Deus, doente também agora, sofrendo com essa enfermidade, que o Senhor possa, ó Deus, estender a Tua mão de misericórdia e colocar a Tua mão sobre ele, Senhor, fazendo um milagre na vida dele. Dá ao Teu servo saúde, dá ao Teu servo restauração, Senhor, de todo o mal que foi acometido para o bem. E glorifica o Teu nome e continua glorificando através da vida do Teu servo que Te serve nesta nação como missionário. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus. Deus ajude que ele se restabeleça logo. Amém. Para a glória de Deus. Bom, vamos falar sobre a glorificação. A tua fé te salvou, vai-te em paz, e porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Vamos lá. 2 versículos aqui que nós lemos ilustram o fato de que a salvação envolve tanto a certeza presente quanto uma promessa futura. Nossa salvação, em certo sentido, é completa, no outro ela é incompleta. Por quê? Tendo em vista o fato de que o homem não pode salvar a si mesmo através de um processo de boas obras, ele recebe como uma obra plenamente consumada. Sob esse aspecto, a nossa salvação está completa. Quando, no entanto, consideramos o plano de Deus ainda não realizados, visando abençoar o crente e compartilhar com ele a sua glória, pode-se dizer que a salvação está incompleta. Por quê? Uma promessa que aguarda o cumprimento, que é a glorificação, o novo corpo que nós vamos receber. Então, por isso, vamos lá. O texto primeiro fala sobre a promessa da confiança. Nesse texto começaremos com a definição básica de que é glorificação do crente. E descreveremos o que ela é e quando ocorre. E depois então vamos abordar o aspecto da glorificação concernente à justificação, ou seja, a promessa de que um dia o crente estará face a face com Deus, confiante, sem se envergonhar. 1 João 4,17 diz: para que? No dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é também nós somos. O que é a glorificação do crente? Ela é o ato culminante da obra redentora de Deus para o homem. Por quê? Quando nós formos glorificados, estaremos plenamente, moralmente perfeitos. Então, nós somos imperfeitos ainda nesse corpo. Ao sair desse corpo, nós vamos para a sepultura aguardar a volta do Senhor, para então ressuscitar e receber o novo corpo glorificado. 1 João 3,2 diz o quê? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não nos manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de ver como Ele
seremos semelhantes a ele, seremos, está no futuro. Então ainda não aconteceu. Então não é correto dizer que o crente que morreu foi glorificado, ou que já recebeu o seu galardão. Por quê? O crente que morre realmente vai direto para a glória e já desfruta da parte da glorificação futura, ou seja, uma comunhão plena com Deus e uma natureza livre do pecado, tá? Mas juntamente com todos os crentes que ainda vivem, vai esperar o dia de Cristo, né? Que fala assim, aquele que ele fala, né? Nós seremos igual a ele. Bom, quando Deus apareceu aos israelitas no fogo e no fumo, eles fugiram da presença em temor e tremor, porque sabiam que era um povo pecaminoso. Até mesmo o piedoso Isaías sentia-se condenado e ficou tremendo na presença do Santo Deus. Agora, a presença do pecado no coração induz ao medo diante da perspectiva da aproximação de Deus. Contrastando isso, o crente, uma vez perdoado, é instruído no sentido de achegar-se confiadamente junto ao trono de Deus. Aqui é Efésios 3,12. Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Lá em Hebreus 4,16 diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Então o que ele diz? Cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E 10,19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, esses versículos nos lembram o que, amados? A justificação que recebemos de Cristo proveu o perdão de todos os nossos pecados e somos declarados justos diante de Deus por causa da justiça de Cristo que aparece em nós. E durante toda a nossa vida, nós podemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Finalmente, após a morte ou a nossa transladação, né, que quem não tiver morto na vinda de Cristo será transformado, estaremos sim na presença real de Deus, seguros e sem medo. Estaremos confiantes no lugar altíssimo do céu, diante do próprio trono de Deus. Agora, no presente momento, o crente ele é legalmente justo, mas na prática ele é imperfeito. Então, no momento da glorificação, ele se tornará moralmente perfeito, de modo real e permanente. Amém? 10.1 D 2 C 3 A e 4 B. A promessa de um corpo imortal. Bom, quando Deus criou o homem, declarou a sua obra como sendo boa. Desde então, a humanidade em geral jamais cessou de maravilhar-se diante dessa indescritível criação. Nós muito mal exploramos a superfície em nossa tentativa de sondar todos os maravilhosos e minuciosos fatos e elementos que constituem a criatura que é o homem. Irmãos, o corpo humano, ele é estudado, a ciência não consegue ainda chegar ao conhecimento total do corpo humano, mas é algo tão extraordinário o funcionamento de um cérebro, com milhões e milhões e milhões de células funcionando, todas elas, o nosso DNA mesmo, ele tem informações com letras, com palavras, tudo ali, e qualquer letrinha ou palavra que sai fora do lugar, a criança nasce com defeito, com problemas. Eu acho tão incrível isso, e ainda não conseguimos explorar tudo, está na superfície, a ciência ainda está caminhando. Agora, Deus promete que ele será transformado e declara que o novo corpo será glorioso. Então, se esse corpo já é maravilha, imagina o corpo glorioso. Se nós, meros mortais, ficamos pasmados ante a maravilha desse corpo que Deus chama de bom,
imagine a maravilha do nosso corpo celestial, e a Bíblia chama de glorioso, né? Um corpo glorificado. 3 ressurreições, tem as 3 ressurreições. A experiência cristã, ela envolve 3 ressurreições. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a ressurreição espiritual. E terceiro, a segunda vinda de Cristo à Terra. Por quê? Jesus ressuscita dentre os mortos. Aí, como ele ressuscitou, a nossa ressurreição está garantida. Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, seria vã a nossa pregação e também vã a vossa fé. Ok? Em segundo lugar, a ressurreição espiritual do crente consiste o quê? Na morte para o pecado e o renascer para uma nova vida com Cristo. Lá, e a vós outros que estávamos mortos pelas vossas transgressões, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Então, Paulo fala claramente em Colossenses, fala claramente em Romanos também, que sobre o batismo, né? A gente é sepultado com Cristo no batismo, que morreu para o pecado, e quando sai das águas, nós somos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Então, tudo se torna novo. E é por isso que é importante a gente sempre dizer para nós mesmos: eu sou nova criatura, eu não posso viver na velha vida, porque todas as coisas se fizeram novas. Então, em terceiro lugar, na segunda vinda de Cristo à Terra, a ressurreição que depende das 2 primeiras ressurreições. Então, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos quando aceitamos Jesus, nascemos de novo, estamos mortos em quê? Delitos e pecados. Então, para Deus é morte, é separação dele. E, no terceiro lugar, na vinda de Cristo, a gente vai, se tiver morto na sepultura, ressuscita para uma nova vida com Cristo, e se estiver vivo, é transformado para que esse corpo mortal se revista de imortalidade, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, para estarmos para sempre com o Senhor. Qual é a ocasião da ressurreição do crente? A Bíblia não deixa dúvida alguma quanto ao tempo dessa ressurreição, que ela ocorrerá quando? Final da era da igreja, no último dia. Aqui Jesus fala para Marta, né, que o irmão dela ia ressuscitar, e ela disse o quê? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Agora, para ser mais claro, a ressurreição ocorrerá por ocasião da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, o que Paulo diz? Quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em Coríntios 15, falando da ressurreição, ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então Paulo estava explicando algo que está para acontecer agora, talvez nessa era da igreja, senão no tempo dele vai acontecer. O segundo versículo aí de 15:51, nosso corpo não é somente para os que estão dormindo em Cristo, mas sim também para os que estão vivos em Cristo, mas transformados seremos todos. Então, o novo corpo, a Bíblia fala sobre que é esse corpo que ele diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, e mais adiante está escrito: devemos trazer também a imagem do celestial. Isso significa que nossos amigos, entes queridos, poderão reconhecer-nos assim como Cristo foi reconhecido pelos seus discípulos depois da sua ressurreição. Isso é, o reconhecimento não vai ser o aspecto físico, né? Eu não acredito no aspecto físico de agora.
Graças a Deus, né? Para muita gente vai ser muito bom. A gente já se julga feio, cara. Imagina o corpo glorificado feio para sempre. Meu Deus do céu, não é verdade? Já pensou lá no céu? Está cheio de gente, um achando mais bonito que o outro, fala assim, aquele é bonito, aquele já é feio, então não pode. O que é? Se você notar, quando Jesus ressuscitou, rapidamente, como que os discípulos reconheceram Jesus? Pelo físico? Não foi. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus caminhou com eles o caminho todo. Jesus fez que ia passar em diante, aí eles falaram, entra, fica conosco, já é tarde. Aí quando foram comer o pão, Jesus orou pelo pão, partiu, e Jesus, reconheceram as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não estão entendendo? Então o que significa? Significa que o aspecto físico vai ser algo que a gente não sabe como vai ser. As características, talvez, aí a gente vai reconhecer, você era talha, legal, né? Que bom. Mas não o aspecto físico. Já pensou? Cheio de velho no céu? Né? Eu sou pastor Inácio. Que é isso, gente? Então, o que acontece? O aspecto físico é secundário. Jesus apareceu, os discípulos estavam todos reunidos, ele entrou sem abrir a porta, e ele já, de novo, arrancaram o cabelo pensando que era um fantasma. Jesus, calma, sou eu, tem alguma coisa de comer aí? Aí, Jesus foi conhecido pelo comer, que na hora do pão lá ele foi partir, que ele vai orar, e na hora de comer também, que Jesus estava sempre comendo, né? Ele ressuscitou, foi comer de novo. Comeu lá nos discípulos, comeu o pão com os 2 discípulos do Emaús, comeu peixe lá no mar com os discípulos também. Então, no céu vai ter comida também, mano. Glória a Deus. Agora, o aspecto, eu acho que vai ser, para mim, eu não creio que vai ser esse não. Né? Mas vai ser melhor, viu? Tudo de Deus é melhor. Também não importa, né? O importante está lá. Ok? Não é verdade? Agora, esse novo corpo, esse presente corpo é humilde. O corpo futuro será glorioso. O presente corpo é natural, o corpo futuro será espiritual. Sabe o que é isso, mano? Você não tem mais problema com matéria. O corpo espiritual pode passar pela parede, não precisa de porta, não precisa de nada. É assim que acontecia com Jesus. Ele entrava e saía, sumia a hora que ele queria. Nós vamos ser assim também. Vamos estar no milênio com Cristo reinando com ele, e cada um terá uma função. E nós vamos trabalhar assim, ninguém vai poder nos atingir. Nosso corpo, eles vão ver, mas não vão poder atingir a gente. Porque se de repente vier se manifestar uma turma, vier contra a gente, porque você está falando alguma coisa, você simplesmente desaparece, eles ficam procurando. Não, pelo menos para você ter uma ideia do que será o nosso corpo glorificado. Né? Você pode ver os anjos do Senhor, né? São espíritos, mas eles se materializam para falar, para trazer alguma coisa. Eu creio que eu já vi anjos na forma de pessoas falando comigo, e eu obedeci o que ele falou e fui fazer o que ele falou, e realmente era verdade. Então, e veio na forma de uma mulher. Uma mulher falou comigo, você é pastor? Eu falei, opa, só assim, no meio da rua. Eu nunca tinha visto ela. Você dá para ir no hospital agora? Tem 2 jovens no último estágio para morrer, precisa de um pastor. E eu falei, vou. Fui lá, cheguei no hospital, perguntei, tem 2 jovens aí que estavam? Sim. Aquela mulher não ia, ela não me conhecia, eu também não conhecia, nunca tinha visto ela na minha vida. E ela aponta para mim e disse, pastor, vai lá, vou. Fui. E era, os 2 realmente, depois que eu falei com os 2, aceitaram Jesus, morreram ali. Ela falou assim, nossa, a enfermeira falou, só estava esperando o senhor chegar mesmo, porque olha, desde ontem desligava a parede, desligava tudo, não morria.
O senhor chegou, falou com eles e agora morreram. Os dois. Estavam no mesmo lugar, no mesmo quarto. E ela olhou para mim e falou assim, só estava esperando o senhor chegar. Eu falei, a mulher então não era a mulher, era um anjo. Ele veio falar ali, por quê? Porque esses dois devem ter família que tinha orado por ele, chorado muito na vida deles, morrendo de AIDS, drogas, mas a família orando, e na última hora Jesus alcançou eles. Lá no céu vai ter, por isso que a Bíblia diz que no céu vai ter surpresa. Muita gente vai dizer, você é aqui? Mas eu pensei que você tinha ido para o inferno, que você morreu, você era drogado, você era viciado, você era bandido. Mas na última hora, Deus mandou alguém lá levar a mensagem do Evangelho e eles foram salvos. Então nunca perca a esperança e nem julgue ninguém pela morte que teve, porque só Deus sabe onde estão as pessoas agora. Amém? Vamos lá. A ocasião então da ressurreição do crente será nesses dias, né? Agora, esse novo corpo será maravilhoso. Agora, o presente corpo é mortal e decretado a quê? A morrer. O corpo glorificado será imortal, destinado a permanecer por toda eternidade. Vamos, Gênesis 3:19, Paulo regozijou-se. E ele vai dizer, né, naquele dia, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, na verdade, a ressurreição é aplicada à vida do presente. O aguilhão da morte é o pecado. Não tendo mais pecado, acabou tanto a morte como a condenação, acabou. Então, tendo em vista esse evento escatológico do porvir, Paulo ensina que o crente deve cuidar de duas coisas. Qual a primeira? Então fique atento a qualquer pecado que venha surgir em sua vida. Hoje nós falamos de pecados aqui que as pessoas acham que é normal. Tá? Inveja, contendas, maledicência, essas coisas todas. Pecado de omissão, saber fazer o bem não faz, também é pecado. A fim de não pôr em perigo a comunhão com Cristo, pois se isso acontecer, ele por fim perderá o direito a essa ressurreição. Porque essa ressurreição agora de Cristo com a igreja não vai ser para todos, só para os que são de Cristo. Os outros vão ressuscitar só no final do milênio, tá? Porque vai haver outra ressurreição depois da grande tribulação, mas esses da grande tribulação que não negaram o nome de Cristo, não marcaram o nome da besta, esses vão ressuscitar para reinar com Cristo também, mas já não são mais igreja. É o rabisco da colheita. Por quê? Porque a igreja subiu. Agora esses são aqueles que ficaram e eles arrependidos, não negaram mais o nome de Cristo, mas foram torturados e mortos, não deixaram marcar a mão, nem a mão nem a testa, e vão ser mortos, mas vão ficar lá entre os mártires da glória, e quando vier a ressurreição, no final da grande tribulação, eles vão ressuscitar, e aí vão entrar junto com a gente para o milênio, para reinar com Cristo 1000 anos, e aí então, esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição tem 3 fases. Cristo ressuscitou lá, fez as primícias, né? A segunda ressurreição vai ser no arrebatamento, a segunda fase da primeira ressurreição, e a terceira fase, a última, será no final do milênio, da grande tribulação, onde esses vão ressuscitar para reinar com Cristo. Os que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, só veem essa ressurreição final. Mas nós que cremos no pré-tribulacionismo, então nós cremos assim, dessa forma, ok? Agora, a ressurreição aplicada à vida presente, Paulo ele recomenda que as conversas erradas, conversas, que ele diz aqui, as más conversações, o que ela faz? Irmãos, isso é verdade. Eu trabalhava na Embraer. Eu era líder de linha de montagem de aviões. E tinha um mestre que estava acima de mim, que ele era meio aquele que vinha trabalhar e já punha a mão na boca para a gente não sentir o cheiro que ele vivia, coitado, né? E ele é o tipo da pessoa que quando estava junto com a gente só punha defeito nos outros, falava mal das pessoas,
E eu no começo defendia, depois no final eu acabei que eu me peguei também pensando a mesma coisa que ele. Falando mal, vendo o defeito das pessoas, isso é um hábito que a gente pega. Então as más conversações corrompem os bons costumes. Uma coisa que a gente tinha de só enxergar o bem nas pessoas, de repente você começa a enxergar o lado errado. O lado errado todo mundo tem. Não precisa nem ter cérebro para descobrir o erro dos outros. Tá? Agora precisa ter cérebro e ser crente para ver virtudes. Dentro de uma pessoa que faz o mal, existem coisas boas nela. Será que a gente está enxergando isso? Ou a gente acostumou só a ver o lado errado, o lado mal, o lado ruim? Não é verdade? Então isso para mim foi uma lição. Eu me lembro disso, quando diz aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está do lado de uma pessoa que só fala mal dos outros, agora você vai falar também. Porque você está sendo contaminado. É aquela pessoa, uma pessoa amargurada, e como diz o escritor dos Hebreus, a raiz da amargura brota e contamina muitos. Né? Porque vai falando, vai contaminando. Então, quando você vê uma pessoa, você conhece fulano? Conheço, esse camarada aí foi muito ruim no passado, cuidado, ele foi um bandido, foi isso, vendia droga, ou era um viciado. E quando você vai olhar a pessoa de novo, o que vai vir na sua mente? Puxa, esse cara com droga, você já contaminou a mente da pessoa. Por isso que a Bíblia fala que é pecado. Tomar cuidado com isso. As más conversações corrompem o bom costume. O que ele diz no versículo 34? Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto dito para a vergonha vossa. Então, para a vergonha nossa. Em segundo lugar, tendo em vista a ressurreição vindoura, o crente deve tudo fazer para permanecer firme na sua fé, dedicando seus melhores esforços nas suas lutas em prol do reino de Deus. O que ele diz aí? Portanto, meus amados irmãos, Sejam firmes na palavra e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. nosso trabalho não é vão no Senhor. Aí qual que está errada? A 9. A promessa de ser co-herdeiro com Cristo. Bom, a essência da salvação, desde o seu começo até a culminância, é o quê? A comunhão do crente com Cristo. Esse relacionamento começa quando o crente une-se a Cristo na sua morte para receber o perdão dos pecados. O crente também está unido a Cristo na sua vida. E como resultado, torna-se co-participante da sua natureza divina. Essa união chegará ao seu ápice quando o crente for unido a Cristo na sua exaltação, tornando-se assim co-herdeiro do reino, do poder e da glória de Cristo. Aí, 8,17 de Romanos diz o quê? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Então, co-herdeiro, o que é co-herdeiro? É aquele que vai herdar junto. Isso é, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por quê? Porque nós somos herdeiros de Deus. E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Ele prometeu aquilo. Então, se a gente ama a Cristo, herdaremos todas as coisas com Cristo. Na realidade, Deus criou o céu especificamente para o propósito de prover um lar eterno para os seus filhos e seguidores. Então, Cristo declarou que iria preparar moradas no céu, para finalmente receber todos os salvos. E sabemos nós, em parte, das maravilhas que Deus criou, em 7 dias, porém somos limitados para imaginar. É na verdade, quando Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele falou assim, olha, o que eu vi lá, não, a imaginação humana nunca passou pela mente, pelo coração do homem. Aquilo que eu vi, que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Então,
Paulo mesmo, com todo conhecimento, era um erudito, um poliglota, falava várias línguas, tinha um conhecimento da filosofia grega, e ele não conseguia descrever o que ele viu na glória que está preparado para nós. Então, além disso, alguns crentes também erroneamente consideram o céu como um lugar monótono, né? Aqueles anjinhos, carpinhos, plim, 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 tocando. E aquela coisa, né? Não, vai ter atividade, irmãos. Jesus falou quando estava aqui em carne na terra, ele falou assim, olha, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Meu pai trabalha até hoje. Quer dizer, Deus não para de criar. Agora, o que ele está fazendo, ele não sabe. Mas a gente vai saber um dia, quando estivermos lá na glória, e nós vamos estar com ele. Então o céu jamais poderia ser um lugar monótono, parado, quando sabemos que Cristo será o nosso companheiro constante. E agora, co-herdeiros do seu poder também. Então o que significa? Quando Cristo sentasse no seu trono para reinar sobre todo o orbe, todos os crentes também serão igualmente exaltados para governar e reinar juntamente com ele. O que ele diz aqui em Apocalipse 3:21? Ao que vencer. Então o que significa isso? Como está dizendo até no Timóteo também, que Paulo fala a Timóteo, que assim como Cristo vai reinar, reinaremos com ele. E o crente reinará com Cristo sobre os homens durante o milênio e sobre os anjos na eternidade. Então teremos anjos. E a Bíblia fala que são milhões de milhões e milhares de milhares. Sabe quanto dá essa conta? Impossível de fazer. Milhões de milhões. Milhares de milhares. É porque não tem como contar. Ok? E nós seremos sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinaremos com ele também 1000 anos. E aí está a Bíblia, toda ela falando sobre isso. Cordeiro da sua glória também. Por que cordeiro da sua glória? A glória vai ser uma reação em cadeia, sabe? Quando Jesus vem, os mortos em Cristo ressuscitam, nós os vivos transformados, e o corpo aparece glorificado, e subiremos encontrar Jesus nas nuvens, e a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. E a glória que Jesus tem hoje, nós teremos igual. O corpo que Jesus tem hoje, nós teremos igual. A Trindade, só Jesus tem corpo. O Espírito Santo é Espírito, Deus é Espírito, Jesus tem corpo, alma e Espírito. Né? Tem corpo, alma e Espírito, porque ficou igual a nós. E hoje ele é glorificado. E como ele, nós seremos também. Imaginem, glória a Deus por isso, né? Então, mas por que o Pai está tão ansioso para trazer glória aos crentes? Pode surgir, então, nesse ponto, a seguinte pergunta, né? Deus deseja trazer glória ao seu Filho. E quando nós estivermos com Ele, a glória de Jesus será expandida através de nós. Que os anjos vão ver o corpo de Cristo glorificado. Já pensou? Que é a igreja do Senhor. Então, os anjos vão ficar emocionados. Imagina, eu vejo assim, a igreja subindo, eu imagino os anjos dos lados assim, aplaudindo, porque os anjos trabalham a nosso favor todo o tempo, livrando a gente de muitos perigos, né? Cuidando, sendo enviados por Deus para fazer coisas, proteger, guardar, abençoar, como no meu caso, que eu vi essa mulher, que eu creio que foi um anjo, para trazer mensagem de Deus para salvar vidas. Esse tempo vai ser maravilhoso. Ao chegarmos lá, os anjos vão ver essa igreja subindo, sabe, milhões subindo assim para a glória, encontrar Jesus nos ares. Vai ser uma festa maravilhosa, aleluia. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho, naquele dia. 10, 11 e 12, A, 13, D, 14, B. Promessa dos galardões, aí vem os galardões, né?
a vida tem sido comparada a uma escola preparatória em que os crentes estão sendo preparados para as suas tarefas e funções eternas. Então a Bíblia nos diz que aqueles que aproveitarem esse período de tempo de treinamento para crescerem em santificação serão promovidos, grandemente honrados no dia glorioso do julgamento dos crentes. Veja, julgamento do crente não tem nada a ver com o julgamento do grande trono branco, tá? Esse trono branco só acontecerá depois do milênio, enquanto que esse tribunal de Cristo é após o arrebatamento. Outros crentes, embora entrem no céu, perderão seus galardões por causa do seu modo negligente de viver. Tendo em vista que o julgamento de Deus inevitavelmente virá, o crente precisa encarar cada escolha feita em sua vida como sendo de efeito eterno, tendo como resultado galardões eternos ou perdas eternas. E Paulo ensina claramente: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, de maneira que cada um de nós fazer o quê? Dará conta de si mesmo a Deus. Olha o que ele escreveu lá em 2 Coríntios: o que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio de tudo. Então, aí, isso está aí bem claro para nós, né, amados? Então, esse aí não é o julgamento dos pecadores, que o julgamento dos pecadores é para condenação e tristeza eterna, choro e ranger de dentes. O julgamento do crente será repleto de regozijo, como a da formatura de um estudante, não é verdade? A formatura é um dia de festa, um dia de alegria, né? Um dia de sentir-se vencedor, porque venceu uma etapa, né? Até os pais se sentem também juntos com os filhos, porque fizeram parte dessa batalha, né? Naquele dia, Deus se dirigirá a cada crente, elogiando e reconhecendo publicamente o trabalho que ele fez em prol do seu reino. De acordo com as suas obras realizadas aqui na terra, serão confiadas aos crentes tarefas e posições, quando Deus introduzirá uma nova vida de gozo. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O julgamento do crente, então, nada tem a ver com a salvação, tá? Salvação é uma coisa e julgamento do crente é outra. Por quê? Todo crente receberá algum louvor da parte de Deus, como diz aqui, né? E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus julgará todos os crentes, não importa quão fiel tenha sido. Esse será mesmo um julgamento. Os crentes fiéis receberão muitos louvores, e os que forem negligentes no seu viver receberão bem pouco louvor. Entendeu, amados? Louvor, porque venceram. Mesmo sendo negligentes nos dons, nos talentos, não usaram como Deus entregou para fazer. Mas os que querem viver carnalmente, fazendo sua própria vontade, perderão galardões que possam ser seus, se não forem rejeitados antes, né? Se não forem cortados. Se conseguirem manter aí, se a obra de alguém se queimar, como diz aqui, né, em 1 Coríntios 3, 15, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, o julgamento vai consistir do recebimento ou perda de galardões, né? E esses galardões do céu serão eternos. Serão coisas que Deus vai dar. 1 Coríntios 9, 25, Paulo diz que todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, porém, a incorruptível. Então, não somente louvor e recompensa o crente vai receber do céu, mas também alguns serão confiados o quê? Responsabilidades, cargos de hierarquia, baseada na sua fidelidade na terra. Aqui fala primeiros e últimos no reino.
menores ou maiores. Cristo ensina que haverá uma diferença específica na soma de autoridade confiada aos seus servos no reino dos céus. Tudo depende da sua fidelidade. Fosse fiel, por pouco terás autoridade sobre 10 cidades. E a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então, isso é diferença de hierarquia. E a fonte do galardão qual é? A conquista de almas. Então, a pessoa que ganha uma alma para o Senhor brilhará diante de Deus como uma estrela. E essa alma lhe será uma coroa de regozijo. Olha aqui, Daniel 12:3 está escrito aqui. Os que forem sábios, pois se estabelecerão como fulgor do firmamento, e os que amam conduzir a justiça como as estrelas, sempre querem. Aí, ó, está vendo? E Paulo agora fala aos Tessalonicenses dizendo que eles, os crentes de Tessalônica, são a glória, a coroa deles, né? A glória de glória, nossa glória e nossa alegria, Paulo diz. Então, os crentes também receberão o galardão por ter resistido às tentações, né? E por terem sofrido com paciência. Qualquer ato de bondade receberá seu galardão, mesmo que seja uma coisa mínima, como dar um copo d'água a alguém. Semelhantemente também a hospitalidade, cuidar dos enfermos, dos necessitados, dos perseguidos. Então, você, irmão, que contribui com missões aqui, que ajuda órfãos, viúvos e leprosos, né? Os pobres da África, na Índia, com certeza isso vai dar galardão naquele dia. O emprego sábio das possessões aqui materiais, aquilo que tem pessoas que têm um coração tão aberto que ele tem prazer em contribuir, prazer em dar. Isso tudo está diante de Deus, amados. Isso tudo está diante de Deus. Tem pessoas que dão já esperando receber de volta mais, né? Como eu expliquei aqui no culto que tinha um rapaz lá na nossa igreja que um dia eu dei um relógio para missões e ele então, falei que tinha recebido um relógio e depois eu acabei vendo que eu estava com 3, 4 relógios já agora em vez de um só, né? E esse rapaz no dia de missões foi lá, arrancou o paletó, o único que ele tinha, deu lá, né? Aí 3 meses depois ele veio falar para mim assim, pastor, Deus está demorando para me dar paletó, porque eu dei o meu lá e... Eu falei, você deu com a intenção de ganhar um novo? Ele assim, assim, você fez errado. Talvez eu tenha que corrigir meu testemunho, eu falei. Porque ele deu, não com o coração de ajudar, ele deu com o coração de receber, é diferente, né? É a mesma coisa que você vai num banco investir dinheiro, você já vai com a intenção de quê? De receber mais, né? Mas na obra de Deus, você vai receber no céu. E se dá para receber aqui na terra, Deus fala, eu vou dar se eu quiser. Então, na verdadeira, o motivo de fazer as obras na igreja deve ser por motivo de fidelidade a Cristo, amados. Nunca por causa de pessoas ou necessidades humanas, mas a Cristo. Se Jesus mandou cuidar dos órfãos, das viúvas, Jesus mandou cuidar das pessoas enfermas, mandou. Então vamos fazer. E a gente faz com alegria no coração, a gente não obriga ninguém, nem fica. A gente dá a oportunidade, os irmãos abrem o coração, são abençoados e abençoam as pessoas lá na Índia, na África, isso Deus está vendo, amém? Lá em 3,13, Paulo fala, manifesta se tornará a obra de cada um, o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual será a obra de cada um, o próprio fogo a provará. E se permanecerá a obra de alguém, quer dizer, qual é a motivação que a pessoa fez a obra, Deus sabe. Se for uma motivação boa, permanece. Se for motivação errada, é como madeira, feno ou palha, queima, o fogo queima. Mas se for uma intenção certa diante de Deus, a sua obra será ouro, prata, pedra preciosa, o fogo não queima. Bom, terminando aqui a lição, agora, aí, quantos errados tem aí? Qual é? Hein?
está dizendo na lição que vai ser assim, como é que está errado? Tá? 17, 18. Só a 18 está errado. Se vocês colocaram outro errado, está errado. Só a 17 é errado. A 18, desculpa. 20, 17, 18 está errado. 23, 24, D, 25 e 26. Muito bem. Deus abençoe, parabéns. Terminaram a matéria soteriologia. E essa aqui é a 1, é a 2. Agora a próxima matéria será livros. Qual é o livro que vamos estudar agora? Daniel. Vai ser uma bênção. Amém, missionário? Oremos ao Senhor. Pai querido, mais uma vez te agradecemos. Agora, Senhor, os teus servos vão fazer esse teste. Abençoa, abre o entendimento, dá-lhe sabedoria para responder as perguntas. Que essas lições que aprendemos seja também aquilo que nós vamos colocar em prática na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.